Before I teach this afternoon, I want to take a moment and thank Pastor Marcelo for allowing me the unbelievable privilege of being here with you in Belo. Antes de eu começar a minha palestra, eu quero agradecer aqui ao pastor Marcelo pela inacreditável honra que ele me deu de participar dessa conferência. I mean this with all my heart. Eu quero dizer isso de todo o meu coração. I teach all over the world. Olha, eu ensino ao redor do mundo. I preach many places. Eu emprego em vários locais. But I have never, Mas eu nunca, in my life, na minha vida, felt the presence of God, senti a presença de Deus, the love of o God, amor de Deus, the anointing of a God, unção de Deus, more than in this place. mais do que nesse lugar. I'm going to be real honest with you. Eu vou ser honesto com você. There are many places I go, Há muitos lugares que eu já fui, and I think I'll never go there again. de que eu não quero mais voltar. This place Mas este lugar feels like home, parece a minha casa. feels like family. Me sinto como em família. You need to thank God every day. Você todo dia tem que agradecer a Deus. Listen to me very carefully. Me ouça cuidadosamente. You who are a member of this church Você que é membro dessa igreja need to thank God tem que agradecer a Deus every day todo dia. that God loves you so Porque much, Deus te ama tanto He gave you this man que te deu aquele homem to be your rabbi, para your pastor. ser o seu rabino, o seu pastor. And I really mean that. E eu realmente quero dizer isso. There are a lot of places, Há muitos locais, a lot of pastors or leaders, muitos pastores e líderes, but they don't have the heart of God for the people mas eles não têm o coração de Deus para as pessoas, like Marcelo does, como o Marcelo tem, like this man of God right here does. como esse homem de Deus aqui. You need to thank God Agradeçam a Deus for what He's given you. pelo que Ele tem te dado. I have never felt friendlier people, more friendly people. Eu nunca senti pessoas tão amigáveis como vocês. Everybody here, Todos aqui kind, são bondosos, loving, são amáveis, gracious, são graciosos. and I've never eaten so much beef in E my life. nunca comi tanta carne na minha vida também. I told my wife last night, Ontem à noite eu falei para minha esposa, I don't know if I've eaten too much meat, eu não sei se eu comi muita carne, but I felt like I needed to be milked. mas eu acho que eu tenho que ser ordenhado agora de tanta carne que eu comi. The second thing before I teach I want to do A segunda coisa que eu quero fazer antes de eu ensinar is thank God. é agradecer a Deus. I want to thank God for the privilege of being here this week. Quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui essa semana. In ancient Hebrew language, Na língua hebraica antiga, there's no word for coincidence. não há palavra para coincidências. If I never got to teach here, Se eu nunca tivesse ensinado aqui, never spoke one word, se eu nunca tivesse falado nenhuma palavra aqui, to be here and see what God did last night, mas estar aqui e ver o que Deus fez ontem aqui, I can't praise Him and thank Him enough. eu não posso agradecer a Deus o suficiente pelo que Ele fez ontem aqui. Amen. Amém. There were three main spiritual things that have happened in my life. 3 grandes eventos espirituais ocorreram na minha vida. The first one is when I met Jesus Christ as my Lord and Savior. A primeira foi quando eu encontrei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. I wasn't raised in church. Não fui criado na igreja. I had no church background. Não tinha histórico de igreja na minha vida. I was a college graduate, Eu era um formando universitário, but did not even know who Jesus was. não sabia quem era Jesus. One day, Um dia, as I was a drug addict, enquanto estava eu lá drogado, a young Hispanic man um jovem hispânico brought me to church, me levou para a igreja, introduced me to Jesus, me apresentou a Jesus, scared that church to death. e assustou a igreja como vocês nem imaginam.
I had no shoes on. Porque eu estava descalço quando eu fui o primeiro dia. I had no shirt on. Eu estava sem camisa, Just a big poncho. só um poncho. Eu usava só um poncho. I had been living in Colombia, South America. Eu morava na Colômbia, na América do Sul. Long hair, Cabelão, big beard, barba, needle marks up and down my arm. marcas de agulha no braço. That church Mas aquela igreja never prayed for me. nunca orou por mim. I came to the altar Eu fui ao altar and the church members all walked around me. e os membros começaram a se afastar de mim. They prayed for sinners to come. Eles oram para que os pecadores venham. They just never thought a sinner would look like me. Só que eles não imaginavam que o pecador se parecesse como eu. That day, Mas aquele dia, I didn't get religion. eu não me tornei um religioso. I'm not religious today. Eu não sou religioso hoje. Amen? Amém? Religion won't change anybody, Religião não muda ninguém. but a relationship with Jesus Mas um relacionamento com Jesus will change everybody. vai mudar qualquer pessoa. I was a heroin addict, Eu era viciado em heroína, a cocaine addict. cocaína. They told my mom and dad, Disseram para os meu pai e minha mãe: your son's a drug addict, seu filho é um drogado, a junkie. o seu filho é um viciado. There's a saying in the streets where I'm from. Tem um ditado nas ruas de onde eu venho: Once a junkie, uma vez um viciado, always a junkie. sempre um viciado. But there's a saying in God's word, Mas também há algo parecido na palavra de Deus: who the Son sets free aquele a quem o filho libertar, will be free indeed. esse será libertado. Liberto. The second experience that I had was the baptism of the Holy A Spirit. segunda experiência que tive foi o batismo com o Espírito Santo. Changed my life. Mudou minha vida. The Holy Spirit is the power of God. O Espírito Santo é o poder de Deus. I'm going to talk a little bit about that today. Vou falar um pouco sobre isso hoje. The supernatural, O sobrenatural. the miracle Jesus, O Jesus que faz milagres. and the miracles that are in God's word. E os milagres que existem na palavra de Deus. Religion won't change anybody, Religião não vai mudar ninguém. but a touch from God Mas um toque de Deus em and the você power of His e o Spirit. poder do Espírito dele. I declare today, Declaro hoje, pessoal: greater is He that's in us maior é aquele que está em nós than anything out there the do world can do que bring. qualquer coisa que o mundo possa te dar. The third experience A terceira experiência was when I went to Jerusalem. foi quando eu fui a I Jerusalém. went to Israel for the first time. Fui a Israel pela primeira vez. Now I'm going to talk about that today. Quero falar sobre isso hoje. But before I do, I want to say this. Mas antes eu quero dizer o seguinte: My salvation, minha salvação, the baptism of the Holy Spirit, batismo do Espírito, the introduction to the Jewish roots. a introdução que me apresentaram às raízes judaicas, These are the three things essas são as três coisas that changed the destiny of my life. que mudaram o destino da minha vida. Last night, A noite passada, God gave me a fourth. Deus me deu uma quarta That experiência. experience E essa experiência de ontem, with Peter com o Peter, and Johannes, com o Johannes, I like to call him Johannesburg, eu quero chamar ele de Johannesburg. was the fourth greatest experience. Vocês me deram a quarta grande experiência da minha vida. And I know E eu sei, we saw history in the making. você viu história sendo Last feita night, aqui. Ontem história from foi this feita place. neste lugar. If you have your Bibles, Se você tem aí a sua I Bíblia, want to ask you to open up to the book of Matthew, abra em Mateus, chapter 5. capítulos. As you're turning there, I want to talk about that third experience. Agora eu quero falar, enquanto você abre, sobre essa terceira experiência. About 18 to 20 years ago, Entre 18 e 20 anos atrás, I shared with you on Saturday that I was going to leave the ministry. eu disse para você no sábado que eu iria abandonar o ministério. The reason I was going to leave was twofold. Duas razões fizeram com que eu quase abandonasse o ministério. One is I saw Christians that were so mean to each other. Eu via cristãos que tratavam tão mal uns aos outros, Christians fighting and bickering. cristãos brigando e competindo. When I first got saved, Quando eu fui salvo, I was a heroin addict. eu era um viciado em heroína. I was running from the police. Eu estava fugindo da polícia. And when I was running from the police, I went to a place called Flagstaff, Arizona. E quando eu estava fugindo da polícia, eu cheguei num local chamado Flagstaff, no Arizona. There were federal warrants out for my arrest. Tinha mandato de prisão para mim.
So I ran thousands of miles, Fugi milhares de milhas. and I was hiding in this little town. Estava escondido nessa pequena cidade. I was working at this place. Estava trabalhando lá. I was a drug addict. Era um drogado. I was a drug user. Era um usuário de droga. But one day I came back to work, Mas uma vez eu voltei para o trabalho and this lady that owned this place, e a senhora que era proprietária do lugar, I walked in. eu entrei, I still had long hair. tinha um cabelo longo, I still had earrings in my ears. tinha piercings nos minhas orelhas, I still had a big beard. tinha barba. But when I walked in, Mas quando eu entrei, she looked at me. ela me olhou She said, "What happened to you?" e disse: o que aconteceu com você? And I said, "You're not going to believe it. E eu falei: você não vai acreditar. Last night, Ontem à noite I gave my life to Jesus eu Christ." entreguei minha vida para Jesus Cristo. Now this lady Essa senhora was a Baptist. era uma batista. Nothing wrong with being Baptist. Não tem nada errado em ser um batista. But instead of saying, Mas ao invés de dizer: "Praise God, graças a Deus, what a miracle," que milagre, when she heard that I got saved, quando ela ouviu que eu fui salvo, the first question was, a primeira pergunta foi: "What denomination?" qual denominação? Now you've got to understand, Você tem que entender. I knew nothing about religion. Eu não sabia nada sobre religião. Nothing. Nada. I wasn't raised in church. Não fui criado na igreja. Wasn't raised in the Não synagogue. fui criado na sinagoga. As a matter of fact, I sold drugs to people who went to Na church. verdade, eu vendia droga para pessoas que iam à igreja. Some of you look familiar. Alguns aqui até me são familiares. I didn't want anything to do with religion. Eu não queria nada com religião. And I declare today, E eu declaro hoje, 36 years later, 36 anos depois, I still don't want anything to do eu with religion. ainda não quero nada com religião. Oh, but a relationship with God. Mas um relacionamento com Deus, I want more and more and more. isso eu quero mais a cada dia. When this lady said to me, "What denomination?" Quando aquela senhora perguntou qual denominação, I said, "What? eu disse: o quê? What denomination?" Que denominação? I said, "The one with Jesus." Aí eu falei: aquela lá do Jesus. I wasn't trying to be funny. Eu não tentei ser engraçado. I didn't know there was all these divisions. Eu não sabia dessas divisões. I thought all Christians Eu pensava que todo cristão loved one another, amavam uns aos outros, got along. se davam bem. I didn't realize Eu não percebi that there was such division. que havia tanta divisão. She said, "Well, tell me about it." E aí ela me falou assim: então me fale mais sobre I isso. said, "I went to this movie." E eu falei: olha, eu fui lá ver nesse At filme this church. e nessa igreja. What was the name of the church? Qual era o nome da igreja? Ela disse. I don't know. Ah, eu não lembro. But I saw the movie, Mas eu vi um filme que passaram lá and it showed at the end Jesus dying on the cross, e no final mostrou Jesus morrendo na cruz, dying on Calvary. morrendo no Calvário. And then it showed him dying on the cross, E aí mostrou ele lá na cruz. and he was on the streets of LA. E ele estava nas ruas de Los Then he Angeles. was on the cross E depois ele estava na cruz. and the streets of New York. E depois nas ruas de Nova York. Not in a church, Não na igreja. not a bunch of religious people, Não junto com gente but he was religiosa. dying on that cross Mas ele estava morrendo naquela cruz. amongst drug addicts No meio dos drogados and e prostitutes prostitutas. and people who were sinners. E pessoas que eram He pecadoras. wasn't locked away Eles não estavam presos with the denomination over him, nas denominações. but he was dying for the whole Mas world. ele estava morrendo por todo o mundo. I didn't know Genesis from Revelation. Eu não sabia nem Gênesis e But when I Apocalipse. saw that, Mas quando eu vi aquilo, I knew he died for me. eu soube que ele morreu por mim. I told her, I don't know what denomination. Eu falei com ela: eu não sei a denominação. I knew nothing about religion. Eu não sabia nada de religião. I said, all I know is he died on the cross. Tudo que eu sabia é que ele tinha morrido na cruz. And then I said, 4 days later, he rose again. E eu falei: ó, e 4 dias depois ele ressuscitou. Eu expliquei para ela. Religion won't change anybody, Religião não muda ninguém, but a relationship with Jesus Christ will. mas o relacionamento com Jesus muda. So I stayed in the church. E eu ficava na igreja, I came on staff. eu fiz parte da liderança They sent me out to pioneer a church. e eles me mandaram para implantar novas igrejas. My wife and I went to Santa Fe, New Mexico, A minha esposa e eu fomos então para Santa Fé, no Novo México, the city of holy faith. a cidade da Santa Fé. Drugs everywhere. Santa Fé, né? Mas droga por todo lado na cidade. Our first church A minha primeira igreja was a liquor store.
Era uma loja de bebida. It was a liquor store. Uma loja de bebida. We just changed the spirits. Eu só mudei o espírito. Now I know that shocks religious people. Eu sei que isso choca pessoas religiosas. My second church A minha segunda igreja was a striptease hall. era uma casa de striptease. Had a great stage. Tinha um palco muito bonito. But we took what the devil was doing Mas eu usava aqueles prédios que o diabo and usou we turned it into a house of e God. transformei numa casa de Deus. Amen. Amém? In 3 years, Em 3 anos, we saw 6,000 teenagers eu vi 6.000 jovens. off the streets Tirei 6.000 jovens da rua give their lives to Jesus. e vi eles dando a sua vida para Jesus. We had judges in courts Eu tinha juízes na corte, sentencing sentenciando teenagers to my wife and I. sentenciando jovens a prestarem serviço para nós. We had boys' homes and girls' homes. Eu tinha casas de auxílio a garotos, a garotas. Hundreds and hundreds of these kids Centenas e centenas desses garotos not in jail não iam para a cadeia, but serving God. mas serviam a Deus conosco. One day the newspaper came. Um dia o jornal veio. They wanted to see what was going O on. jornal queria saber o que estava acontecendo. Now this is true. Isso foi verdade. One of the churches in town Uma daquelas igrejas na cidade called them chamou o jornal to report us to the police e pediu ao jornal para que nos denunciasse a polícia, because they couldn't believe porque eles não podiam acreditar all of these kids que todas aqueles from drugs, adolescentes drogados from the gangs, das gangues, heroin addicts, viciados em heroína, young prostitutes, jovens prostitutas, they couldn't believe eles não podiam acreditar that they would come off the streets, que eles estavam saindo das ruas, clean up their act, limpando a sua vida and begin to serve God. e servindo a Deus conosco. They couldn't believe it Os outros não podiam acreditar, because religion won't change anything. porque a religião não muda nada, But one touch from Jesus mas um toque de Jesus will change everything. vai mudar tudo. So we found out Nós descobrimos that the police que a polícia sent in spies, enviou espias undercover agents. disfarçados, agentes The disfarçados, place was packed out. e o local estava cheio. They're standing outside looking in through the windows. Eles estavam fora olhando através das janelas And they said, e eles disseram: we had heard nós ouvimos when these drug addicts came up, quando os drogados vieram à frente, these teenagers, os adolescentes, that you would lay your hands on them nós ouvimos que você impõe as mãos sobre eles and it would push their head back e empurra a cabeça deles para and their trás, mouth would go open e a boca deles abre and you slipped a pill in them. e você dá uma pílula para eles, And the pill e a pílula changed them. muda a vida deles. I told this judge, E aí eu disse àquele juiz, he was telling me laughing. o juiz estava contando rindo, I said, that's exactly what we do. e eu falei: é exatamente isso que eu When faço. we lay hands on them, Quando eu imponho as mãos sobre we eles, slip the gospel in on them. eu ponho a pílula do evangelho neles, And the gospel will change e everyone's a life. pílula do evangelho muda a vida das pessoas. Amém? Amém. But then something happened. Mas aí alguma coisa aconteceu. We went to Australia. Eu fui para a Austrália. We pioneered churches in Australia. Eu iniciei igrejas na Austrália. My wife and I, we built 2 churches over there. Construímos 2 igrejas lá. We came back to the United States. Voltamos aos Estados Unidos. And all of a sudden, E de repente, television was opened up to us. a televisão se abriu para nós. See, we never worked with religious people. Eu nunca trabalhei com gente religiosa. We just worked with sinners. Eu só trabalhava com And I pecador. would rather work with a sinner E eu prefiro trabalhar com pecador than some religious people do I que know. com gente religiosa como alguns que eu conheço. And so we got opened up to television. Então a televisão se abriu para nós. And we started seeing what was going on behind the scenes E eu comecei a ver as coisas que aconteciam por in trás some places. dos estúdios em alguns locais. And how mean people could E be. como as pessoas eram más. And how dividing people could E be. como as pessoas tinham divisões. And so right at this time, E nesse momento, my wife and I decided minha esposa e eu we decidimos: don't want to be a part of ministry anymore. nós não queremos fazer mais parte do We're ministério. going to quit.
Nós vamos abandonar o We're ministério. just going to do business. Nós vamos só ter um negócio. We had made a lot of money in something. Eu tinha bastante dinheiro que eu ganhei num negócio, And religion mas a religião had so discouraged me, desencorajou tanto I thought it's best that I just quit. que eu achei que era melhor eu abandonar. Now, understand this. Entenda uma coisa. I never wanted to go to Israel. Eu nunca quis ir para Israel. Wasn't interested. Não tinha interesse. I'd been taught by my church. Na igreja eu fui ensinado We're the new Israel. que nós éramos o novo Israel. The Jews had their chance. Os judeus tiveram a chance deles. God's done with them. Deus já encerrou com os judeus. But these friends of mine, Jimmy and Hava, Mas os meus amigos Jimmy e Rava talked me into going. me convenceram a ir. Why do I want to go? Mas por que eu vou querer ir para Israel? I've seen rocks. Eu já vi pedra na minha vida. I've seen buildings that have fallen down. Eu já vi prédios abandonados. I'm from South St. Louis. Eu sou do sul do St. Louis. All the buildings are falling down. Os prédios lá todos são velhos e estão caindo aos pedaços. Why do I want to go there? Por que eu vou querer ir para Israel? But they said, come on, let's go. Mas eles disseram, não, vamos sim, vamos. So we went, Nós fomos. and there was more religion there than I've ever seen E eu vi anywhere. mais religião lá do que eu jamais vi na minha vida toda. More religion than I've ever seen. Tinha mais religião lá do que eu nunca tinha visto Now let antes. me remind you, Vou te relembrar. and I know there are hundreds of pastors here. Sei que tem centenas de pastores aqui. Religion Religião won't change não mudará anybody, ninguém. but a relationship with God Mas um relacionamento com Deus and revelation of His e a Word revelação da sua palavra will change everything. vai mudar tudo. So we went there, Fomos então. and we met this little Jew. E encontrei-me com esse judeu pequeno. I call him the cactus. Eu chamei ele de um cactus. He's all prickly on the outside, Porque ele é todo espinhoso por fora, but he's really sweet on the mas por inside. dentro ele é doce. Yosef. É o Yosef. See, he acts all prickly, Então ele age assim, meio espinhoso. but he's a gummy bear. Mas ele é um ursinho por dentro. He's a teddy bear. Ele é um ursinho de pelúcia. So it was my wife and I, Então eu e a minha esposa, Jimmy and Hava, o Jimmy e a Rava, Joseph, o Joseph, and we went to Capernaum. fomos para Cafarnaum. Now I have to be honest, Eu tenho que ser honesto com você. I'm not impressed. Não fiquei impressionado. Okay, there's rocks. Tudo bem, pedras. This is where Jesus was at one time. Tudo bem, Jesus passou por aqui uma época. But the third thing Mas a terceira coisa that changed my life que mudou minha vida was about to happen. estava prestes a acontecer. We went into Capernaum. Fomos para Cafarnaum. If you've ever been there, Se você já foi lá, you go through a gate, você passa por um portão and almost everybody immediately e imediatamente quase todo mundo goes to Peter's house, vai para a casa de Pedro, where Jesus healed Peter's mother-in-law. onde Jesus curou a sogra de But Pedro. instead of following the masses, Mas ao invés de seguir a massa, Joseph took us to the right. o Joseph me levou para a direita. And he began to show us this ancient synagogue. E ele começou a me mostrar essa sinagoga I antiga. think Joseph or someone talked about it this week. O Joseph ou alguém falou sobre essa sinagoga essa semana. And on the stone on the front of the synagogue E na frente da sinagoga tem uma pedra were these names. com alguns nomes. And I said to Joseph, Joseph, who are these? Eu perguntei, Joseph, quem são esses And nomes? he began to read the names. E ele começou a ler os nomes. He said, these are the grandchildren or great-grandchildren Ele disse, olha, esses são os netos e of os some of the apostles. netos e bisnetos de alguns dos apóstolos. And I said, how can that be? E eu perguntei, mas como que pode ser isso? Because I was taught Porque me ensinaram that when Jesus came, que quando Jesus veio, he came to do away with the synagogue ele veio acabar com a sinagoga and start a church. e começar a igreja. We need to remember Você tem que se lembrar that Jesus didn't call que Jesus não chamou his followers Christians. os seus seguidores de cristãos. Others Outros called them Christians. chamaram-nos cristãos. And so Joseph says, these are the great-grandchildren. E o Joseph falou, esses são os netos, bisnetos. Everybody's beginning to wander over to Peter's house. Todo mundo estava indo para a casa de Pedro. And I said, Joseph, E eu falei, Joseph, were they not Christians? eles eram cristãos ou não? And Joseph said, E o, of course. Joseph falou, claro que eram. He looked at me with that one eye. E ele olhou para mim com aquele um olho que ele tem, um único olho. And I said, were they backslid? Mas será que eles desviaram, Joseph? And he looked at me. E ele olhou para mim. What are you talking about?
Que é isso que você está falando, Larry? I said, how can they be Christians Eu falei, mas como que eles podem ser cristãos and involved with the synagogue and Judaism? e envolvidos com uma sinagoga e com o judaísmo? Now you got to understand, Você tem que entender. I didn't know Joseph then. Eu não conhecia o Joseph. And he looked at me, I can remember, E ele olhou para mim, eu me lembro. like, how ignorant are you? Tipo assim, né? Que ignorante. In the teddy bear way. Né? Da forma ursinho de pelúcia, mas olhou aquele olhar, né? Seu ignorante. Pega o Joseph, pega o Joseph. Now listen, this is about to change my life. Pessoal, isso estava prestes a mudar a minha vida. I said, how can these who follow Jesus Eu pensei, como esses que seguiam a Jesus be in a synagogue? podem estar numa sinagoga? And Joseph looked at me as like, you're a pastor, you should know this. E o Joseph olhou para mim e pensou, você é um pastor e And não let me sabe tell you, e não sabe dessas coisas? as a pastor, Como um pastor, pessoal, we're not taught this. nós não nos ensinaram sobre It's isso. not been taught Não tem sido ensinado isso until now. até agora. And it's coming out. E está saindo. Joseph said, O Joseph falou the para mim, church a igreja and the Jewish people e os judeus were never meant to be two different things. nunca deveriam ser coisas separadas. We're grafted into them. Nós, igreja, estamos They are enxertados not grafted into us. neles. Ele e os judeus não foram enxertados em nós. They are the root. Eles são a raiz, The reason why the church a razão pela qual a is igreja not seeing the harvest não está vendo a colheita that has been paid for que foi paga by the blood of Jesus pelo sangue de is Jesus. because 2,000 years ago, É por causa de 2000 anos atrás, 1,700 years ago, 1700 anos they atrás, cut us from our roots. eles nos cortaram das nossas raízes. But I'm here to tell you, Mas eu estou aqui para te dizer, the Holy Ghost is grafting us back o in. Espírito Santo está nos And the reconectando harvest is coming. e a colheita está prestes a vir. Somebody shout amen. Diga amém agora. Joseph says this. O Joseph diz isso para mim. The church and the Jewish people, A igreja e o povo judeu. Jesus never came to divide us. Jesus nunca veio nos dividir. Now everybody walked over. Todo mundo foi embora. They're all looking at the Peter's home. Estava olhando lá a casa de Pedro. Now I'm telling you the truth. Eu estou falando a verdade. I'm standing there Eu fiquei lá parado. and my life is changing. E a minha vida estava mudando ali. In Israel, there's this thing called the Jerusalem syndrome. Lá em Israel tem uma doença chamada Síndrome de Jerusalém. Have you ever heard of it? Você já ouviu sobre ela? It's where people go to Israel É quando a pessoa vai para Israel and they go crazy. e eles ficam malucos lá. You see them everywhere. Você vê esse tipo de gente muito lá. John the Baptist, Você vai ver lá João Batista. Elijah the prophet. Você vai encontrar com Elias lá. Jesus, and Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Você vai ver lá. They go to Israel Eles vão a Israel and they go e crazy. eles ficam malucos. It's called the Jerusalem É uma syndrome. doença chamada Síndrome It's real. de Jerusalém. Ela é real. Joseph walks over. O Joseph olha, All of a sudden, de repente, I think, eu penso, oh no, oh, ai, não, it's happening to me. está acontecendo comigo. I'm serious. Do jeito que eu estou falando, sério. When Joseph and Tiz and Jimmy and Hava walked over there, Quando o Joseph, a Tiz, o Jimmy e a Hava foram para lá, when Joseph said those words, quando o Joseph disse aquelas palavras, we're supposed to be one man. nós temos que ser um homem. They walked over there Aí eles foram para lá and God spoke to me e Deus falou comigo. and he said, I'm going to teach you to reread the Bible. E ele disse, eu vou te ensinar a ler novamente a Bíblia. Not written by a Jesus from Rome, Não uma Bíblia de um Jesus de Roma, from Dallas, de Dallas, from England, da Inglaterra, from Kentucky, do Kentucky, from Canada. do Canadá. I'm going to teach you to read Eu vou te ensinar a ler the words of Jesus a palavra de Jesus that came from Jerusalem que veio de Jerusalém and is going back to e Jerusalem. volta para Jerusalém. Now I begin to restudy the Bible. Eu comecei a reestudar a Bíblia. And as I begin to restudy the Bible, E ao começar a reestudar a Bíblia, I begin to realize eu comecei a perceber some of the things that I taught
que algumas coisas que eu ensinava, some of the things that I've been taught, que algumas coisas que eu havia sido ensinado, are man's traditions, são tradições de homens, not God's word. não a palavra de Deus. And so I begin to go on this journey Comecei a ir nessa jornada to restudy the Bible. de reestudar a Bíblia. Now, what I'm going to tell you O today, que eu vou te falar hoje, and I don't know exactly how to explain this. e eu não sei como explicar isso. When you come to my church in Dallas, Quando você visitar minha igreja em Dallas, we meet on Sunday. você vai ver que nós nos encontramos no domingo. We know the Sabbath is Saturday. Eu sei que o sábado é o sábado. I have a television program that's on every day around the world. Eu tenho um programa de televisão que está todo dia no ar ao redor do mundo. It is the most responded to television, É o programa que recebe mais resposta, where people watch it and buy the products onde as pessoas assistem e compram os produtos in history. na história. That people watch it Que a pessoa and assiste say, I want that. e fala assim, eu quero isso. It's amazing. É fantástico. And so because of that, Por causa disso, I make sure eu tenho certeza that I don't act too different. que eu não posso agir de forma muito I don't diferente, look too different. que eu não posso parecer muito diferente, I don't make it in a way eu não posso me portar de uma forma that the church world que para o mundo da igreja can't receive it. não venha receber a minha I mensagem. told you on Saturday Eu te disse no sábado that each and every one of us que cada um de nós has been given a mission by God recebeu uma missão de to Deus tikkun olam, para realizar tikkun to olam, repair the world. reparar, restaurar o mundo. And we've got to realize Você tem que perceber, we don't all have to do it nem todos devem fazer isso exactly the same way. exatamente da mesma forma. There's all different ways Existem formas diferentes of catching fish, de pescar, but you always have to use mas você sempre tem que usar the right bait. a isca certa. There are many different ways Existem várias formas to catch fish, de pegar um peixe, but you have to use mas você tem que usar the right bait. a isca certa. Jimmy and I live next to each other. O Jimmy e eu moramos perto um do outro. We live on a little lake. Moramos perto de um lago. Next to Jimmy Do lado da casa do is Jimmy this friend who's an African American. é um homem que é um afro-americano. This summer I was down fishing, Eu estava lá nesse verão pescando, catching fish. né, pegando os peixes. The guy on the other side of Jimmy Aí, comes over to me. aí o vizinho do Jimmy chega até mim He said, "What are you using for bait?" e fala assim, o que você está usando aí como isca? So I showed him what I was using for bait. Aí eu mostrei para ele. He said, my relatives. E ele fala, meus parentes, They came over this weekend. eles vêm me visitar esse They final never caught anything. de semana e eles nunca pegaram nada. They're using hot dogs. Eles estão usando hot dogs. Now you might catch a fish with a hot dog, Você pode pegar um peixe com hot dog, but if you want to catch a lot of fish, mas se você quiser pegar muito peixe, we need to use the right bait. você tem que usar a isca certa. We may throw the right bait this way or that way, Você pode jogar a isca certa dessa lado ou daquele lado. and we can't say you're fishing wrong, E você não pode falar para o outro, você está You're pescando fishing errado. wrong. Você está pescando errado. because we're all fishing, Porque todos estamos and pescando. together we're going to bring in the harvest for the E Lord. juntos vamos trazer a colheita Amém. para o Senhor. Amém? Now, the reason I felt led to teach this A razão pela qual eu fui inclinado a ensinar sobre is isso because Pastor Marcel told me that there are a lot of pastors here. é porque o Marcelo me falou que tem muitos pastores aqui. And a lot of you pastors will come E muitos de vocês, pastores, virão because you're the leaders porque vocês são líderes. and you will see what's going on here E você vai ver o que está acontecendo aqui. and you'll feel this is God. E você vai sentir, isso é de Deus. I want to do this. Eu quero fazer isso. But if you try to do it all too soon, Mas se você correr demais, you're going to scare the fish. você vai espantar o peixe, assustar o peixe. Do you understand? Você entendeu? If you go from a regular church, Se você vai de ser uma igreja regular, normal, boom, a full Messianic church, bum, agora eu sou uma congregação your messiânica. fish are going to run and hide under rocks. O peixe vai sair correndo e esconder atrás das pedras. Years ago, Há alguns anos, when I was coming back from my second trip in Jerusalem, quando eu voltava da minha segunda viagem a Jerusalém, I wrote a book, it's not in eu Portuguese, escrevi um livro, não está em português, called The 10 Curses chamado As 10 Maldições That Block the Blessing. que Bloqueiam a Bênção. God showed me 10 curses Deus me mostrou 10 maldições that are in the church que estão na igreja every week
toda semana, the words we say, as palavras que dizemos, the actions we do towards each other, as ações que temos com os outros. that Jesus wants to bless us, Jesus quer nos abençoar, but He can't get past the curse. mas Ele não pode atravessar essas maldições. Amen? Amém? And so, I'm on my way back from Israel. Estava voltando de Israel. My wife and I stop in Venice. Minha esposa e eu paramos em Veneza. Because one of the things I'm writing in the curses Porque uma das coisas que eu estava escrevendo nas is maldições the curse of racism. é a maldição do racismo. Does that make sense? Yeah. Say amen. Diga amém. In America, Lá nos Estados Unidos, America is more divided on Sunday morning os Estados Unidos está mais dividido do domingo de manhã than any other time. do que em qualquer outro momento. Black church, Tem uma igreja dos negros, white church, a igreja dos brancos, Mexican a church, igreja dos mexicanos, Korean church, a igreja dos coreanos, this church, essa igreja, that church. aquela igreja. We're not to be divided. Não deveríamos ser divididos. A kingdom divided Um reino dividido against itself contra si próprio can't stand. não subsiste. Amen? Amém? So, the word ghetto, I don't know if you know the word A ghetto. palavra gueto, The word ghetto a palavra gueto was first used in Venice, foi primeiramente usada lá em Veneza, where they locked up the Jews. onde eles trancaram os judeus. And so, I went to see this. E eu queria ver aquilo. So, it's way off the tourist path. É fora do circuito turístico. Hardly any Jews left. All gone. Quase todos os judeus já saíram de A lá. couple. Só tem um casal. So we're in the Jewish center quarter here. Estávamos lá naquele bairro judaico. There's a little shop, Tinha uma lojinha. and Tiz, my wife, goes into the shop. E a minha esposa Tiz entra naquela lojinha. I'm standing out there looking at the bullet holes in the walls E eu estava lá vendo as marcas de bala nos muros, where they killed the Jewish people. onde eles mataram os judeus. All of a sudden, these two Orthodox guys come up De to me. repente, esses dois ortodoxos vêm a mim. Orthodox Jews from New York. Judeus ortodoxos de Nova York. They're with a good group called Chabad. Eles fazem parte de um grupo chamado Chabad. And they walk up to me. E eles vêm até mim They said, "Are you Jewish?" e falam: "Você é judeu?" And I said, "Yes." Eu falei: "Sim." They said, "Did you pray with the tefillin on?" E ele fala: "Você ora com o tefilim?" Eles I falaram. said, "No, I didn't." Eu falei: "Não, não orei com o They said, tefilim." "No, you're Jewish. You need to pray with the tefillin." Eu falei: "Não, se você é judeu, você tem que orar com o tefilim." And I said, "You know, I prayed today, but I didn't put on the tefillin." I said, "I'm good." E eu falei: "Não, tudo bem, olha, eu já orei hoje, mas eu No, não usei no, o no, you tefilim." got to put on the Ah, tefillin. não, mas você tem que colocar o tefilim. They're pulling me in the little shop. E aí eles começam a me puxar para dentro do shopping, Tiz is in there. da loja. A Tisa tá lá. Tiz, help me. Tiz, me ajuda. So finally they're in there, and they're just the nicest guys. Não, são pessoas amorosas, I mas... said, "Listen, I'm going to be real honest with E you." eu falei: "Pessoal, deixa eu ser honesto com I vocês. said, "I am Jewish, Eu sou judeu, but I'm a Christian, mas eu sou um cristão. and I'm a pastor. E eu sou um pastor. I just want you to know." Eu quero que você saiba disso." They said, "It doesn't matter. E ele falou: "Não tem problema. Let's pray. Let's put on the tefillin and Vamos, prayer." vamos colocar o tefilim e orar." I said, "If you can tell me why you do it." Aí eu falei: "Só se você me falar por que você faz isso." See, listen to me. Ouçam. I'm not interested in ritual. Pessoal, eu não estou interessado em ritual. Remember where Jesus said, Lembra o que Jesus disse? "Blessed are you Bendito sois vós, who have ears to hear que têm ouvidos para ouvir and eyes to see." e olhos para ver. What that means O que is isso significa é: you have ears to hear what God tells you to do, você tem ouvidos para ouvir o que Deus quer que você faça, but you have eyes to see e você tem olhos para ver why God tells you to do it. por que Deus te mandou fazer isso. The scripture in Matthew, A escritura em Mateus, Jesus said, Jesus disse: "I didn't come to do away with the law." "Eu não vim abolir a lei." Now, in most of the church world, the law means legalism. Na maioria das igrejas, lei significa legalismo. But you and I know the word law Mas você e eu sabemos que a palavra is lei, not legalism. lei não é legalismo. It's Torah. Lei significa Torá, It means to guide, significa guiar, to lead. conduzir. Let me explain it this way. Vou explicar dessa forma. Right here where pastor is Aqui onde o Mateus is the está, blessing of God. aqui está a bênção de Deus. You and I are over here. Você está lá. Our God is a good God. Nosso Deus é um Deus bom. He's a loving Father. Ele é um Pai que nos ama. It's my Father's good pleasure É o prazer do meu Pai to give us the kingdom. me dar o reino. Not someday, Não algum dia, but today. mas hoje. Jesus said, "I've come Jesus disse: "Eu vim to give you para dar a vocês life vida and that life more abundant." e vida em abundância." And so God came Então Deus veio and brought the Torah.
e trouxe a Torá. Now, because of Jesus, Por causa de Jesus, he got to take all the Gentiles ele trouxe os gentios and put them on the path. e colocaram os gentios também no caminho. Say amen. Diga amém, pessoal. And so Jesus said, Jesus disse: I didn't come to do away with the path, eu não vim abolir o caminho, but I came to make it alive. eu vim tornar o caminho vivo. Why? Por quê? In the time of Jesus, Porque na época de they were Jesus, keeping the Torah, eles estavam guardando a but Torá, it was ritual mas era apenas without ritualismo, revelation. sem revelação. Jesus does not say Jesus não disse the truth will set you free. que só que a verdade vai He te doesn't say libertar. it. A verdade I vai te hear libertar. preachers say it all the time. O pregador fala a The truth verdade, will set you free. a verdade vai The libertar. truth will set you A free. verdade vai That's libertar. not what it says. Não é o que o texto It says diz. the truth you know, Diz a the verdade. truth you A understand verdade que você sabe, que você That entende, truth essa will verdade set you free. vai te libertar. Amen? Amém? And so God has the blessing. Deus tem a bênção. Jesus say, I didn't come to do away with the path, Jesus não veio anular o but I caminho, came to put you on it mas eu vim colocá-lo no and caminho make that path come alive. e tornar esse caminho vivo. So I said to these Orthodox Jews, E eu disse para aqueles judeus ortodoxos: I said, I'm not interested in ritual. olha, eu não estou interessado em ritual, If you can tell me mas se você puder me dizer why God said por que Deus disse to take His word, para pegar a sua palavra, wrap it around our arm, enrolar ao redor put do it braço, between our eyes, colocar entre os olhos, if you can tell me why, se você puder me dizer por then I'll quê, do it with you. então eu vou orar com And they você. began to explain it. E eles começaram a explicar. And I said, whip that puppy on me. E eu falei: então coloque em mim logo esse negócio. Put it on me. Coloque em mim agora. So they got my arm wrapped. E aí eles começaram a enrolar o meu I got a braço. box between my Eu eyes. tinha aquela caixinha na I testa. said, Tiz, Eu falei: Tis, check it out. olha aqui. There is no power in ritual. Não há o poder em ritual, pessoal. But along with the ritual Mas junto com o ritual, must come the revelation. precisa vir a revelação. Amen. Amém? We talked about on Saturday No sábado nós falamos the power of Shabbat. do poder do Shabat. We talked about not just doing it, Nós falamos que não é só fazer o but Shabat, stopping, mas parar, talking to your family, conversar com a família, reminding yourself. se lembrar. See, God gives us the Torah, Deus nos dá a Torá. not just to blindly follow it. Não, você não pode seguir a Torá cegamente. Now, here's where, and I hope I don't upset anybody. Olha, eu espero que não ofenda ninguém. I believe everything God gives us Eu creio que tudo que Deus nos dá is to connect us é para nos conectar with His power, com o seu poder, with His love, com o seu amor and with His e blessing. com a sua bênção. Amen? Amém? Amen? Amém, pessoal? Let me give you an example. Vou te dar um exemplo. Right when I began to study Torah Quando eu comecei a estudar a Torá and teach this in my church. e ensiná-la na minha igreja, Now, this to the Christian, para os cristãos, I became a heretic. eu me tornei um herege. To many, we've all talked about, to many Messianic, Para muitos to messiânicos, the Christian I went too far. para os cristãos eu tinha ido longe demais. To many Messianic I haven't gone far enough. Mas para os messiânicos eu não estava perto o suficiente. In my church, Na minha igreja, sometimes we do Shabbat service, algumas vezes a gente tem um culto de Shabat, sometimes we don't do Shabbat às service, vezes eu não tenho. but everybody's taught Shabbat at home. Mas todos são ensinados a celebrar o Shabat nas casas. Now let me explain that. Deixa eu explicar. I know Shabbat. Eu sei o Shabat. I know the miracle of Eu Shabbat. sei o milagre que é o Shabat. We teach it. Eu ensino We isso. all practice it. Eu pratico. But we kept our service on Sunday. Mas eu mantive meu culto no domingo. If I had my choice, Se eu tivesse a minha escolha, I would do what you're doing. eu faria como I vocês would meet fazem on aqui. Saturday. Eu vou reunir só sábado. But my call Mas o meu chamado is not to the Jewish people. não é para o povo judeu. My call is to the Gentiles Meu chamado é para os to gentios, bring them back this way para trazê-los de volta nessa and direção practice what Jesus e practiced. praticar o que Jesus praticava. So I have to use certain bait. Por isso que eu tive que usar a isca certa. Understand? Entenderam?
Last night after we left the service, Ontem, depois que nós saímos do culto, and I apologize for crying like a sissy baby. eu peço desculpa por ter chorado como um bebê chorão aqui ontem. I was so moved in the Spirit of God. It was just like, I'm so blessed to be here. Eu fui tão movido pelo Espírito de Deus que eu senti que bênção é estar aqui. On the way back, I called my wife. E aí no caminho de volta eu liguei para minha esposa. They were just leaving church. Eles estavam saindo da igreja. She had a bunch of Orthodox, or not ultra-Orthodox, but Jewish people with her, from Israel and from the Jewish Federation. Ela tinha vários judeus com ela de Israel e da Federação Judaica. They were with the daughter, the great-granddaughter rabbi of Ben Yehuda. You know Ben Yehuda Street? Really? The father of the Hebrew language? É. They're in the restaurant with her. A bisneta do Eliezer Ben Yehuda, pai do hebraico moderno, estava com a minha esposa lá nesse momento. With her rabbi. Estava lá com o rabino dela, With our friends. com nossos amigos. I said, put on the speakerphone. E eu falei, põe o celular I said, you won't believe no Viva Voz. Eu disse, what just happened vocês não acreditarão o que aconteceu agora. in Bella. Em Belo Horizonte. History was made. História foi feita aqui. Right there on Sunday, Lá no domingo, in a kosher restaurant, num restaurante kosher, Jews and Gentiles judeus e gentios are celebrating estão celebrando the supernatural of God. o sobrenatural de Somebody give Deus. the Lord a clap offering and praise Him. Aplauda ao Senhor agora. Joseph shared I think it was Joseph or Rabbi Marty shared the other day. O Joseph ou o Rabino Marty que compartilhou no outro dia, eu não me lembro. A scripture that talks about the end times. Uma escritura que fala sobre o final dos tempos. That 10 men from every nation will grab the sleeve of the talit of a Jew. Que 10 homens de várias nações vão puxar a ponta de um talite de um judeu. Let me show you something in the supernatural. Deixa eu te mostrar agora algo sobrenatural. Every Christian, Todo cristão, no matter who they are, não importa quem seja, they know the teaching of the widow, the woman with the issue of blood. eles conhecem a história da mulher com fluxo Everybody knows com fluxo de sangue. Todos conhecem. She had tried everything. Ela tinha tentado tudo. She had tried everything, Tinha tentado tudo. but couldn't get well. Não sarava. Now, this really gets people's attention. E isso chama a atenção das pessoas. Because there are Christians Porque existem cristãos who have tried everything que também tentaram tudo. and they still have a bad marriage. E ainda tem um casamento ruim. Or they still have a drug problem. Ainda tem problema com Or their droga. children are still away from God. Os filhos ainda são desviados. So this woman E essa mulher, who's tried que everything, já tinha tentado tudo, all the world can relate to her. todo mundo pode se relacionar com ela. But then she sees Jesus. Mas aí ela vê Jesus. In my where's my book? In my book, No meu I livro- do a whole teaching on this. No meu livro eu tenho um grande ensino sobre Who isso. would like a copy of this book? Quem gostaria de ter uma cópia desse livro? Is it, sister, Irmã, I never dreamt irmã, eu nunca in pensei. somebody get a picture. Alguém tira uma foto aqui, por favor. Somebody come up. Por favor, Somebody. alguém tira uma Somebody foto aqui. get a Alguém. picture. Alguém tira uma foto. Where is it? Can you give it? I never dreamt. Scotty, do you get a picture? Ô Scott, você tirou a Sister, come foto, up, come up Scott? here. Tira a foto, Scott. And she makes me look so tall. E ela me faz tão alto, né? Ficar perto dela, eu fico alto perto dela. That's really the only reason I hang out with Joseph. É por isso que eu ando muito com o Joseph, viu, pessoal? He makes even me look tall. Porque ele me faz parecer mais alto. Never in my wildest dreams Nunca nos meus sonhos, would I, eu, a Jewish Christian pastor, um pastor judeu cristão, write a Christian book escrevendo um livro cristão on the Hebrew understanding of the Torah sobre o entendimento hebraico da and give Torá it to a nun e dar ali para a irmã in Bella. em Belo Horizonte. Jesus is coming soon. Jesus está voltando, pessoal. Now let me, do I go to noon? Do I go to noon? Do I go to 12 or 12:30? 12, No, you tell me. Because before I close, I want to be able to sing a solo. porque antes de eu terminar, eu vou até meio-dia ou meio-dia e meio, porque eu quero cantar um solo antes. Tell me, 12?
Definitely Jewish. É judeu mesmo, não tem I jeito. asked 12 or 12:30, I get a whole sentence. Eu falei, ó, meio-dia, Vai, meio-dia e meia. Ele vem com uma frase inteira para me responder. Now listen. Do you remember last night? Você se lembra de ontem à noite? When Johannesburg? Quando Johannesburg. Now listen to what I'm saying, because that was, I am going to use that around the world. Olha, Johannes, Now, I'm not going to give you any credit. eu vou usar isso que aconteceu aqui ao redor do mundo e não vou te dar crédito nenhum. He said, I was a Nazi. Ele falou, eu era um nazista. I hated the Jews. Eu odiava o judeu. I was jealous of the Jews. Eu tinha inveja do judeu. And then he said, but I had a walk with. Mas depois ele disse, mas eu Was tive... that in Hungary, Johannes? Hungary. In Austria. Hungarian Jews. Mas eu tive que andar numa marcha de judeus How many were húngaros. here last night to hear that? Quantos estavam aqui ontem à noite que ouviram esse testemunho? And listen what he said. Olha o que ele disse. He didn't want to do it. Ele não queria andar, But as he's walking, mas à medida que ele estava andando, they were blowing the shofar. eles estavam tocando o shofar. Now listen what I'm saying. Escute, We don't blow the shofar nós não tocamos o just shofar, because it looks Jewish. não porque ele parece judaico, Just to be different. só para ser diferente. Ancient Jewish wisdom says, Na sabedoria judaica diz when you blow the que shofar, quando você toca o shofar, you are letting the enemy know você está deixando o inimigo saber that the army of Almighty que o God exército do Deus vivo is on its way. está a caminho. It's on its way. Está a caminho, Right? certo? During the Feast of Trumpets Durante a festa das trombetas and the weeks before, e as semanas antes, I get in my house. eu entro na minha casa, I go outside. eu vou para fora, I blow the shofar. toco o shofar, Exactly what God says. exatamente como Deus manda. I'm not trying to be religious. Eu não estou tentando ser I'm religioso, not just doing a ritual act. não estou fazendo um ato If ritual. God says to do Se something, Deus manda fazer, it's because there is power behind é it. porque tem um poder por trás daquilo. Christians are learning this. Os cristãos agora estão aprendendo isso. When we were up here, Quando estávamos I aqui, saw Joseph grab some oil eu vi o Joseph pegando óleo and anoint Peter and e Johannes ele, with oil. e ele ungiu Peter e Johannes com óleo. There's nothing in oil. Não há poder no óleo, There's nothing in that vase. não há nada naquele. But when God says to do it, Mas quando Deus diz para He fazer, brings His supernatural behind ele everything He does. ele vem com o sobrenatural por trás daquilo There's tudo. no power in ritual. Não há poder no ritual. But when we anoint someone with oil, Mas quando você unge alguém com óleo, because we know it represents the anointing and the power of Almighty porque God, você sabe we go from ritual que representa a into unção revelation de Deus, você that will change your life. Somebody transforma. shout amen. O ritual, você transforma o ritual no poder de Deus. Diga amém. So when God says blow the Quando shofar, Deus manda tocar o shofar. how many have ever seen a cowboy movie? Quantos já viram aqui filme de cowboy? And the Indians are attacking the wagon train. Os índios estão atacando a carruagem, né? Como fala? Amen. Amém. And the Indians are getting the poor white guys. E os índios estão rodeando ali o comboio. And all of a sudden the Indians hear. Aí de repente os índios ouvem. And the Indians go. E aí os índios ficam. And they beat feet out of there. E eles vão embora. That's what happens É isso que acontece when we blow the quando shofar. nós tocamos o shofar. We are saying to the Você enemy, está dizendo para o inimigo. and I'm telling you something. E eu estou te dizendo. If anybody tells me Se alguém me disser there's not something supernatural about that, que não tem nada sobrenatural I can nisso, tell them eu posso dizer para about ela a man of God I met in Bellows, sobre um homem de Deus que eu conheci em who's Belo a Horizonte, Catholic priest, que é um padre who católico, used to be a Nazi, que era um but nazista. when he heard the trump of the Mas Lord, quando ele ouviu o shofar, God did a miracle Deus fez um milagre and turned him e transformou into a soldier in the army of God. em um soldado do exército de Deus. Amen. Amém, pessoal?
Let me show you one more thing. Deixa eu te mostrar outra And coisa. I've got these things in the book. Why do we have a mezuzah on our Tudo door? isso está no livro. Por que a gente... Why do we do these things? Por que tem uma mezuzá? Por que você faz isso? In America, Nos Estados Unidos, the Holy Spirit is gone. o Espírito Santo já foi embora. The churches have moved the Holy Spirit out. As igrejas expulsaram o Espírito Santo. And because the Holy Spirit is gone, E por causa do Espírito Santo ter ido, the church is full of sin. a igreja está cheia de I'm talking pecado. about America. Estou falando dos Estados Unidos. I know all the churches in Brazil Conheço as igrejas no Brasil. are absolutely holy. São santas, não são? Todas são santas aqui. If we don't have the Holy Spirit, Se nós não tivermos o we Espírito don't have the Santo, power. você não tem poder. Why is the Holy Spirit gone in America? Por que o Espírito Santo foi embora dos Estados Unidos? Because we got ridiculous. Porque nós nos tornamos ridículos. We began to put on foolish shows. Nós começamos a fazer shows. We began to fake it. Nós começamos a imitar, fingir. But in the last days, Mas nos últimos dias, God said He's going to pour out His Spirit. Deus falou, vai derramar And o seu there will be Espírito. signs and E vai wonders. ter sinais e maravilhas. And that's why He's getting us back on the E é path. por isso que Ele está nos mantendo no caminho, Let me show you this real quick. de volta ao caminho. Vou te mostrar algo. The woman had the issue of blood. A mulher tinha o fluxo de sangue. She's tried everything. Tentou tudo. She's no better. Não melhorava. She sees Jesus Ela vê Jesus. and she says, E ela diz: if I could touch the hem of His garment, se eu tocar a orla do seu vestido, I know that I'd be made whole. eu sei que eu vou ser curado. Now I want you to understand something. Quero que você entenda algo. Jesus was not in a long white robe. Jesus não usava um robe branco. Jesus was a Jew. Jesus era judeu. He was a rabbi. Ele era um rabino. The hem of His garment A orla do vestido dele, that we mistranslate in English que nós traduzimos is errado, not a long white robe. não é um robe branco longo. It's a talit. É um talite que ele usava. Now let me show you this real quick. Vou te mostrar. The talit has three main parts. O talite tem 3 partes. It has the bulk of the talit, Tem o topo do talite, the main part of the material. o tecido do talite, é o material do talite. How many have ever read the scripture Quantos já leram a Bíblia, where it says God is dwelling in the secret place? onde diz que Deus habita nos locais secretos? I don't know about you, Eu não sei sobre você, but that used to upset me. mas isso me incomodava. Well, where is the secret place? Onde é esse lugar secreto que ele habita? Then it's a secret. É um segredo, né? But in the last days, Mas nos últimos dias, He'll take some Gentiles ele vai pegar alguns gentios and open their eyes. e vai abrir os olhos dos gentios. Jesus said, Jesus disse: when you go into your prayer closet, quando você vai orar no And seu you shut quarto the door. e você fecha a porta, in the time of Jesus, no tempo de Jesus, there were no closets. não tinha quarto There individual. wasn't any closet door. Não existia porta de But quarto He na said, when I época. see you in the secret place, Mas ele fala: quando eu te ver e você no local watch secreto e você no seu lugar secreto, the main part of the talit a principal parte do talite is your prayer closet. é o seu quarto de oração. It's your personal holy of holies. É o seu santo dos santos pessoal. The tzitzits, O the knots, tzitzit, os nós, represent the commandment of God, representam os mandamentos de the Deus, word of a God, palavra de Deus, the promises of as God. promessas de Deus. On every tzitzit, on every talit, Em cada tzitzit, em cada talite, are 4 corners. tem 4 pontas. Now, our English Bible, Nossa Bíblia em inglês, because our forefathers tried to take us away from our Jewish roots, porque os nossos patriarcas tentaram nos tirar das nossas raízes judaicas, we translate that hymn. traduzimos isso aqui como orla. But if you look at my Bible, Mas se você olhar a minha Bíblia, in parentheses, nos parênteses, it's not hymn, não é orla, but wing. mas é o que? É o tzitzit, é essa porta, essa parte do Here's the talite. promises of God, the commandments of God. Aqui está a promessa de Deus, os mandamentos de Here's Deus. your prayers. Here's your prayer Aqui closet. está a sua oração, quarto de oração. And connecting your prayers E to God's word emendando a sua oração com a palavra de Deus, is the wing. está essa ponta do talite. When that woman who had tried everything Quando aquela mulher que tinha tentado tudo saw Jesus viu Jesus, and said, if I could touch e se eu puder tocar, ela disse, the wing of his garment, as pontas das suas I vestes, know that I'd be made whole. eu sei que eu vou me tornar Why curada. did she say that? Por que ela disse isso? Because she knew what the prophet said. Porque ela sabia o que o
profeta disse, when the Messiah came, quando o Messias vier, he would come ele virá with healing com cura in his wings. nas suas vestes. When the Messiah came, Quando o Messias he veio, would take the Logos, ele vai pegar o Logos, he would take the Word of God, ele vai pegar a palavra de and Deus he would make it come e alive vai torná-la viva and bring the e blessing trazer a that bênção we've been waiting for. que nós estamos esperando. The Word of A God palavra de Deus is not dead, não está but morta, it is ela alive está viva because Jesus has turned it porque in Jesus to the living transformou-a Word of God. em palavra viva de Deus. Somebody shout amen. Diga amém. Let me close. Let me close. Who wants this? Quem quer esse livro? You're quick. Você foi rápido, hein? Let me close with this. Deixa eu encerrar assim, com isso. And I've got many things. Why the mezuzah? Por que a mezuzá, hein? Why the mezuzah? Por que a mezuzá? You know, when I'm teaching Gentiles in the church, Quando eu estou ensinando gentios na and I igreja, show them where God says, take my word e eu disse quando Deus fala, pega a minha palavra and put it on the doorpost of your house. e coloque no umbral da sua porta. I asked them, I said, Eu pergunto, if somebody gave you a book of pornography se alguém te der um livro de pornografia or a book of witchcraft, ou um livro de feitiçaria, this is a gift. é um presente, toma. You don't have to read it. Você não precisa ler, Just put it in a drawer. mas só põe numa gaveta qualquer. Would you do that? Você faria isso? They said, absolutely not. Todo mundo fala, claro que não. And I say, why? E então eu digo, por quê? And they always say, E eles todos dizem, because there's spirits in those words. porque eles falam, porque tem espíritos Right? naqueles livros, certo? Right? Por isso que você não guarda, não é You isso? wouldn't put a book in there Você não guardaria um livro desse. because there's spirits in those words. Há espíritos naquelas palavras. If there are spirits in false words, Se há espíritos em palavras falsas, how much more quanto mais is there anointing in God's word? há unção na palavra de And God Deus, says, e Deus diz, take my word pegue a minha palavra and put it on the e doorpost of your house. coloque nos umbrais da sua casa. Now there are many things. Existem muitas coisas. It's not an ornament. Não é uma ornamenta. It's not a charm. Não é But whenever we obey God, there is anointing that follows that. mas tudo que você faz para obedecer a Deus é seguido com uma unção de Deus. Amen? Amém? Don't get caught up in ritual. Não fique preso ao ritual. That's what Jesus was saying. Foi isso que Jesus disse. For this one new man to happen, Porque para que esse um novo homem to aconteça, provoke them to jealousy, para que você provoque os judeus ao ciúme, we're going to need to see the signs and the wonders and the miracles. você vai ter que ver os sinais, as maravilhas e os milagres. For the latter rain to come Para que a chuva venha, and God to confirm His word. e para que Deus confirme a sua palavra. My wife, A minha esposa, a few years ago, got very sick. há alguns anos ficou muito doente. Out of nowhere, Do nada. I thought I was going to lose her. Eu pensei que eu iria perdê-la. We took her to the doctor. Nós levamos-na ao médico, We took her to experts. levei a experts, Nothing. nada, Nothing. nada. It was the worst time of my life. Foi a pior época da minha vida. The worst time of my life. Pior época da vida. We were losing her. Estávamos perdendo. She couldn't respond to us. Ela não conseguia mais responder. She didn't recognize us most of the time. Não nos reconhecia a maioria das vezes. For weeks, I would sit outside while she slept in a chair. Por semanas eu sentava, quando eu ficava perto dela quando ela dormia numa cadeira, Afraid I'd lose her. com medo de perdê-la. It was horrible. Foi terrível, pessoal. And then one day, E aí um dia, God spoke to me. Deus falou comigo. It was 4:00 in the morning. Era 4 da manhã, Dark outside. estava escuro ainda. And He said, do what I told you to do. Ele falou, faça o que eu vou te dizer. See, when we pray, Quando você ora, the devil loves to come in o demônio adora entrar nesse momento and make us double-minded. e começa a fazer você duvidar. Because a double-minded man Porque uma mente duvidosa is unstable in all his ways. é instável de todas as formas. But rabbinical teaching is, Mas o ensino bíblico é when we cover our heads with the que talit quando você cobre a cabeça com and we talit shut the door, e você fecha a porta, the devil o demônio is not allowed to speak to me. não pode falar com você. Now, for weeks, I've been praying for her. Por semanas eu estava orando. Guys, I've tried everything. Pessoal, eu tentei tudo. My wife is my best friend. Minha esposa é minha melhor amiga. Tomorrow Amanhã
is our 36th anniversary. É o nosso 36º aniversário 36 years. de casamento. To the same woman. 36 anos com a mesma mulher. She preached the service while I was gone. Ela está pregando lá no meu lugar enquanto eu estou aqui. I can't leave often. Eu não posso sair todo dia. Oh, they'll realize they don't need me. É porque senão eles vão perceber que não precisam mais de mim. My wife is beautiful. Minha esposa é linda. I definitely married up. Eu realmente casei com uma pessoa muito acima. Can I tell you a little? No, I won't tell you. When you take a mezuzah, Quando você pega a mezuzá you put it on the door, e coloca no umbral da porta, not just on the outside. não é só por fora. Put one on your children's bedroom. Coloca também no quarto do seu filho. Put one on your office. Coloca no seu escritório. See, there's a different anointing for the office. Tem uma unção para o escritório Put one in também. your family room. Coloca no quarto da família. There's a different anointing on your family Tem uma room. unção especial para sua Put one família. on your bedroom. Coloca no seu quarto de There's a dormir. different anointing for the Tem bedroom. uma unção diferente para o quarto. I put 3 on my bedroom. No meu quarto tem 3. The last thing my wife says to me, behave yourself. Minha esposa sempre me diz, comporte-se, comporte-se. So my wife I'm losing her. E eu estava perdendo a minha esposa. Nothing's helping. Nada estava ajudando. Horrible. Era terrível. God says, do what I said to do. E Deus falou, faça o seguinte. It's not a ritual. Não é um ritual. Because I'd stay out there and I'd pray. Porque eu fiquei ali de noite orando. God, I can't make it without her. Senhor, eu não vou poder continuar sem I ela. can't do what you've called me to do Não vou without poder her. cumprir o meu chamado sem ela. But as I'm praying for a miracle, E enquanto estava eu orando por um milagre, the devil keeps playing back o diabo continuava falando what the doctor said, o que o médico me what disse, the expert said. o que o expert me disse. There's nothing that can happen. Não tem nada que você There's possa nothing fazer. that'll bring her back. Não tem nada que possa trazê-la de volta. So while I'm praying, Enquanto estava orando, fear is in my heart. tinha temores no meu coração. But my God has not given us Mas o meu Deus não nos deu a spirit um espírito of fear. de medo. Fear O medo is a spirit. é um espírito. And so he said, do what I told you to do. E ele falou, faça o que eu vou te dizer. So I covered my head with my talit. E aí eu cobri a minha cabeça com o meu talite. I went into my personal prayer closet. Fui lá no meu closet I de went into my oração, personal holy of holies. no meu santo dos santos And I pessoal, shut the door. e eu fechei a porta. And I said, God, you did it for the woman with the issue of blood. E eu falei, Senhor, o Senhor You are curou, the same yesterday, o Senhor today, and curou forever. aquela mulher com And fluxos. folks, I'm telling you, O Senhor é o mesmo hoje. E eu I te digo, begin to feel the power of the Holy ali eu Spirit. comecei a sentir o poder do I begin to Espírito. hear the promises of Eu God. comecei a ouvir a promessa de Deus. My wife was not responding to anything or anyone. Minha esposa não respondia nada nem ninguém. And I went in there with my E talit, eu entrei lá com o meu talite. not in ritual, Não no ritual, but in revelation, mas em revelação. that Jesus put that in His Word Que Jesus to usou isso let nas us suas know He palavras. is the same yesterday, today, and forever. Jesus quer que você saiba que Ele é o mesmo For ontem, hoje e weeks, para sempre. for Por weeks, semanas, nothing. nada. And the moment I knelt down next to her E no bed, momento que eu ajoelhei perto da and cama I had dela, the talit over my head, eu tinha um talite na minha the cabeça. moment No momento that corner touched her bed, que essa ponta tocou a The cama moment dela, o momento the Word of God que a palavra de Deus touched my prayers, tocou a minha my oração, wife jumped up, minha esposa deu threw um her salto arms around me, e me abraçou. and my wife is 100% whole. E a minha Somebody give Him praise and glory. E a minha esposa está Somebody give Him praise and 100% glory. curada. Ela foi 100% curada. Jesus said these words, Jesus disse essas I palavras. did not come to do away with the Não Torah, vim anular a Torá, but I came to make it come alive. mas vim torná-la viva. In the last days, Nos últimos dias, and I'm going to tell you something, eu vou te falar algo. I believe since 1967 we've been in the last days, Eu acho que desde 67 a gente já está vivendo os últimos dias. because the day of the Gentile is over. Porque a plenitude dos gentios chegou ao fim. But last night, Mas ontem, I saw God with His thumb on the watch, on the stop clock. eu vi Deus com o dedão no cronômetro, né? And when Peter and Johannesburg said those E words, quando Peter e God Johannes, went, Deus parou o time cronômetro is ali. clicking. Get ready Ativou for o the greatest cronômetro. time Deus in ativou the o cronômetro. history of the kingdom of God. Prepare-se para o maior Somebody evento shout amen. na história do reino de Give Him Deus. praise and give Him glory Glória ao Senhor tonight. em nome de Amen. Jesus. Amém. Pastor,
Now, I want to say this before I turn it over to Joseph and we pray. Eu quero dizer uma coisa antes de eu entregar aqui a palavra para o Joseph. I believe the Messiah is coming soon. Eu acho que o Messias está voltando logo. I believe he's coming sooner than we realize. Mais breve do que você imagina. But if he doesn't come right away, Mas se ele não vier logo, could I come back to Bella and be with you você again? pode me convidar de novo para voltar aqui? Amen. What Larry doesn't know O que o Larry não sabe, is that whoever makes fun of me que todos aqueles que caçoam de mim has to pay for it. têm que pagar um preço. I'm on television every day. Eu estou na televisão todo dia. And we are partnering already several years together. Já há muitos anos eu sou parceiro do Larry. Both in both in Jerusalem Seja em and in United States. Jerusalém ou nos Estados Unidos. But there is a question that both of us have. Mas tem uma pergunta que ambos temos. If the door for the Marranos to do Aliyah will open Se a porta tomorrow, se amanhã a porta para os marranos fazerem aliar se abrir, or in God's appointed time, ou no tempo de Deus, how many of you are willing to pack your bags? quantos aqui estariam And dispostos move a to Israel. arrumar a mala e voltar para Israel? Stand up, stand Fique de up, pé, não, fique de pé. stand up, stand up. Fique de pé. Let me say something here. Where's Pastor? Where's Rabbi? Listen to me. Listen to me. Let me give you a prophetic word. Vou dar uma palavra Let me profética. give you a prophetic word. Uma palavra profética. Last night, Ontem à noite, Rabbi o rabino made a very powerful statement from the Talmud, fez uma frase from the Torah, forte da Torá. Ele falou uma frase da Torá forte. that when there comes Que repentance, quando houver arrependimento, then there has to come restitution. também tem que ter restituição. Amen? Amém? It's not enough. If we wrong God, Se você erra com we Deus, go to God. você vai a Deus. But if we wrong Se man, você erra com o homem, we have to go to the man too. você tem que lidar com o homem. Last night when Peter and Johanna said this, Quando Peter e Johannes falaram isso ontem, and of course we've been talking about the Marranos being able to return to Israel without conversion. e eu tenho falado disso, né, dos marranos poderem voltar sem God conversão. spoke to me when Rabbi said there has to be restitution. Quando o rabino falou que tem que ter restituição, Deus falou comigo. And it's not just the Catholic Church, it's the church Pessoal, não é só a igreja católica, for saying replacement é theology. a igreja no geral. Here's what I believe is going to happen. Olha o que eu creio que vai acontecer. In God's timing, No tempo de Deus, the church world o mundo da igreja will bring restitution vai trazer restituição to the Jews para os judeus and help finance e ajudando a the financiar o return retorno to the promised land. para a terra I prometida. believe that in Eu all my creio heart. de todo o coração. And I vow Eu faço um voto. then when God says it's time, Quando Deus falar que é o momento, that I will do my very best que eu vou fazer o meu melhor within the church dentro da minha igreja, to tell them dentro da igreja, para falar It's para time eles, for us que é hora, not just to repent, não é hora só de but arrepender. bring restitution, Tragam restituição, because when the gates are open, porque quando os portões se it's abrirem, going to happen like a flood, vai acontecer como uma and enchente. here comes the Messiah. E aí o Messias virá. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Pode os intérpretes traduzirem, por favor? Mateus também pode traduzir. Quando o pastor Larry pregava, antes dele falar do shofar, eu no ouvido dele falei, eu quero tocar o shofar. Nós não tocamos shofar porque é aniversário da minha mulher, pode se sentar, nem da igreja. Na Torá se toca shofar em Rosh Hashanah, que é o dia do shofar, da festa das trombetas. E fora disso, só se houver uma intervenção divina. A gente pode ver isso em Números capítulo 10. Você pode ver isso também quando as muralhas de Jericó caíram. Há uma intervenção divina. E ontem, o nosso ato profético, que nós não ensaiamos nada,
nós tivemos um momento espiritual muito forte. E lembra na minha ministração de manhã, eu falei que o motivo da Inquisição é espiritual. Pode ter tido endereços econômicos, financeiros, mas foi espiritual. Esse espírito das trevas. Por isso Joseph Schuller disse, vamos protegê-lo agora. Então, eu queria tocar o shofar na direção norte, na direção oeste, que estão as Américas, e na direção sul. Mas o leste, que está atrás de mim, eu queria que o Rabino Schuller tocasse, porque lá está Israel. E quando eu tocar para norte, para sul, para oeste, para sul, nós estamos anunciando que o que nós fizemos ontem aqui vai consolidar, vai entrar em todos os pontos, 4 pontos cardeais. Inclusive, o por último, os últimos serão os primeiros. E nós vamos virar para a parede leste. Toda a sinagoga, o Aron HaKodesh, fica na parede leste, e a nossa também. Então você está de frente para Jerusalém. E quando nós tocarmos, nós queremos que o véu seja rasgado para os judeus. E para a igreja entender arrependimento, restituição e reconexão com Israel e seu povo. Amém? Você pode crer naquilo que o pastor Léo pregou? Pode crer que isso aqui são símbolos espirituais muito fortes. E nós vamos consolidar esse congresso profetizando a volta da igreja para Jerusalém. Nós estamos marcando um novo tempo para a Igreja Católica, eu creio. Vou repetir. Nós estamos marcando um novo tempo para a Igreja Católica. Nós estamos marcando um novo tempo para a Igreja Evangélica. Agora, tem uma notícia. Novo tempo vem com juízos. Ontem eu não quero falar, não posso falar. Tem que orar mais. Mas nós vamos ter um juízo aqui a partir de ontem, para o meio evangélico. Podemos ter uma vida nova para os cristãos, que são de Roma ou vieram de Roma. Mas podemos ter, Deus pode estar movendo em direção daquele que se exalta será humilhado. Hoje eu vejo um orgulho, uma prepotência, uma arrogância do meio evangélico insustentável. E quando a gente toca esse shofar, Deus está trazendo juízo também. Então eu faço isso com muita responsabilidade. Porque Deus humilha uns. Uns estão se humilhando, eles receberão. E outros estão sendo exaltando a si mesmos e suas igrejas, eles serão humilhados. Porque ontem, quando Daniel Bernstein ungia, chamou os líderes para ungir, eu disse, eu não quero, e chamou os líderes para ungir o povo, eu falei, eu não quero ungir o povo, eu quero ser ungido, porque eu sofro uma inquisição judaica e sofro uma inquisição evangélica em relação ao museu. Eu estou sofrendo uma inquisição evangélica, estou sofrendo uma inquisição judaica, ou seja, eu sou rejeitado dos dois lados. E eu já esperava por isso, porque eu sou ponte, ligando judaísmo e cristianismo. Então vamos fazer isso, você vai ficar de pé e nós vamos tocar. Eu vou tocar para o lado norte, para o lado oeste e para o lado sul, que está à minha direita. O lado leste de Jerusalém, para qual você está virado, o Rabino Schuller toca. E nós vamos dar 3 toques. Aliás, eu vou dar 2 toques. E vou deixar o último para Jerusalém, que é o chamado Tevarim Hagadol. A Tequia Hagadol. Tequia Gedolá. Tequia Gedolá. Que é aquele 3 toques. Pó, pó, pó. Aí a coisa acontece. As muralhas ruirão, não é? Que ainda seguram. Então, o primeiro toque é o chamado Tequia. Depois é o Shevarim Teruá. O Tequia, levante. Pegue as suas armas. Deus vai agir. Quando a gente toca, não é? Eu vejo isso em Números capítulo 10, estou me baseando na Bíblia. Quando manda fazer o toque de Shevarim, agora sair, agora vou ao encontro do inimigo.
Agora é por conta de Deus. E aí vem o último toque, que é o Tequia Gedolah. Amém? Ou seja, a vitória não é minha, não é sua. A vitória é dele. Ele dá a vitória. Nessa fé, podemos consolidar o que nós estamos fazendo aqui, ligando a igreja. Deus aceitando o perdão. E Deus colocando amor em nosso coração e perdão. Judeu perdoando cristão, cristão pedindo perdão aos judeus, sendo um só corpo no Messias e preparando a volta de Yeshua. Amém? Não. Ah, norte é para lá. Norte é para lá. Have a seat. The Bible says, A Bíblia diz: don't despise the day of small things. não despreze as coisas pequenas, This is a big thing. porque isso aqui é algo grande. But compared to what God really wants to do in the world, this is a small thing. Mas comparado ao que Deus realmente quer fazer no mundo todo, isso aqui é algo pequeno. This is a beginning. É um início. The end will be much bigger than the beginning. O final vai ser bem maior do que o início. When in 1996 I came to Brazil the first time, Em 96, quando eu vim ao Brasil pela primeira vez, the devil already, before we got on the plane antes de eu chegar ao avião, in New York, attacked us. o demônio em Nova York já começou a me atacar. Nobody told me that we needed a visa to come to Brazil. Ninguém me avisou que eu precisava de um visto para entrar no Brasil. And we went to the embassy in New York, Eu fui lá na embaixada em Nova York, and they said it takes a week aí falaram, não, demora uma semana para você ter o visto, to get a visa. para receber o visto. So we went to the Varig office downstairs E aí eu fui no escritório da Varig, to que era cancel embaixo, our ticket to Brazil. para cancelar a minha passagem para o Brasil. Marcelo O Marcelo had to take my place at the Laguinha Church me substituiu na conferência que estava tendo na because Lagoinha, I missed the first day of the conference. porque eu perdi o primeiro dia da conferência. Es verdad, Marcelo, é verdade ou não? And so we go downstairs to the Varig office to cancel our ticket to Brazil. Eu fui lá no escritório da Varig para cancelar a passagem para o Brasil.
the director of the Varig in New York A diretora da Varig comes over and says, "Why do you want to cancel your ticket?" A diretora da Varig em Nova York virou para mim e falou: mas por que o senhor quer cancelar a passagem? So because we don't have a visa and we can't get one. Eu falei: porque eu não tenho visto e eu não consigo um visto agora. The Brazilian embassy is on the top floor. A embaixada do Brasil era The Varig office is in street level. No andar Same superior e no mesmo prédio era o escritório da Varig. She said, "Where are you from?" E ela me perguntou: mas o senhor é de onde? We're from Israel. Eu falei: eu sou de Israel. She said, "Oh, I'm also from Israel." E ela falou: eu também sou de Israel. So we started talking in Hebrew. E a gente começou a falar She hebraico. said, "Why do you want to go to Brazil?" E ela falou: por que o senhor quer ir ao Brasil? We said, "Because we're going to a conference." Porque eu estou indo What kind of conference? para uma conferência. Que tipo de conferência? In a church. Numa igreja. She said, "Are you Jewish?" Ela falou: mas você não é judeu? Yeah. Sim. She said, "Why are you going to a E church?" por que você está indo para a igreja? I said, "To teach them about Israel." Para ensiná-los sobre Israel, She respondi. said, "All right, come with me." Então tá, então vem comigo. We took the elevator up to the Brazilian embassy. Pegamos o elevador, fomos até a embaixada. 1 minute before 12 o'clock, they were closing the door at 12 o'clock. Eles fechavam ao meio-dia. Isso era 1 minuto para o meio-dia. She's carrying me and my wife by the hand. Ela está puxando a mim e minha esposa pelo braço. Ela me agarrou. Right into the consul's e ela entra comigo office. Not to the clerks, to no the escritório do cônsul. Ela passa direto pela secretária e entra comigo na sala do cônsul. And she said, "I always give you a free upgrade to business class." Ela falou assim: eu sempre te dou upgrade para a classe executiva. Falou com o cônsul. If you don't give these people right now, se você não der um visto para esse casal agora, you're never going to get an upgrade. Você não vai ter nunca mais upgrade. It took 2 minutes. Demorou 2 minutos. To get the visa, not a week. Para receber o visto, não 2 semanas, 2 minutos. Because it's not what you know, is who you know that makes the difference. Não é o que você sabe que faz a diferença, é quem você conhece que faz a diferença. And although right now, moving to Israel for many of you that are Marrano background, seems so far away and impossible. E você que é um marrano, ainda que a ideia de mudar para Israel pareça uma coisa muito impossível, far away, longe, it's who you know, não é quem você conhece that is going to make the difference. Que vai fazer a diferença. And the doors of Israel will open. E as portas de Israel se abrirão. We need your prayer. Precisamos da sua oração. We need your support. Precisamos da sua ajuda financeira. And we need your faithfulness to God. E precisamos da sua fidelidade para com Deus. Because when the hour comes, porque quando a hora chegar, your commitment, o seu compromisso, will cause you, vai fazer com que você, to hold the hand, dê a mão, and he will take you right to the embassy. E ele vai levar você à embaixada. And the Jewish agency is going to hand you the ticket. E a agência judaica que vai te dar a passagem para Israel. And the churches are going to help. E as igrejas vão ajudar. Build the towns and the villages and the farms and the industries in the Negev. Construindo, ajudando vocês a construírem as vilas, as casas, as indústrias lá no Negev. Because it says that the Gentiles are going to build your fences and your towns and your houses and your walls. Porque a escritura diz que são gentios que vão te ajudar a construir as casas, as cercas, os muros. It's going to happen. Vai acontecer, pessoal. Because God said so. Porque Deus prometeu. Amém. Amém. Go buy suitcases. Então pode ir, compre malas, compre bastante malas. Muito obrigado. Bom, pessoal, então vamos ter agora o nosso almoço. Atenção, por favor, não levante ainda. Hoje temos a ida ao... Eu vou falar. Nós temos a ida